Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Se é mistério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exercita a misericórdia com alegria. Palavra de Deus. Versículo-chave está no Evangelho de João, capítulo 17, e o versículo 21, que está aí na sua lição bíblica, na revista, que diz assim, 1, 2, 3. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Palavra de Deus, tome assento. Então nós vamos tratar nesta manhã sobre o tema das figuras bíblicas da igreja. Os jovens e adolescentes são convidados a esta lição dos adultos. Vocês estão se sentindo adultos. Elas estão até banando assim, parecendo adultas assim, ó, ali. Então, queridinhos, como o tema da nossa revista é Edificarei a minha igreja, nós estamos conhecendo o que é esta igreja e o que é ser igreja. E é muito providencial esta revista para este quadrimestre, porque está havendo muita confusão. Tem gente que, ao dizer que eu sou igreja individualmente, não está errado, que eu sou a igreja do Senhor enquanto pessoa, indivíduo, não está errado, mas ignoram algo que estudaremos também nesta manhã, de que nós somos igreja cada um, mas somos membros uns dos outros. Nós não andamos individualmente, nós andamos em corpo. E todo o corpo, claro, essa passagem, quando você lê primeiro aos Coríntios 12, de 12 a 31, você vai entender que os membros estão ligados e não se separam. E não venha colocar isso só no mundo espiritual, não. Nós somos uma igreja a serviço. Então a gente anda junto para prestar o serviço ao Senhor. Por isso que há mandamentos na igreja ou para a igreja, na Bíblia Sagrada, como no caso 10:25 de Hebreus, não deixando de congregar como alguns deixaram. Suportai-vos uns aos outros, para quê? Se eu estou separado do corpo. Eu preciso suportar alguém que eu não estou perto dele? Perdoai-vos uns aos outros, para quê? Se eu sou uma igreja sozinho, vou perdoar uns aos outros, quem está aqui dentro comigo mesmo? Se eu sou de Deus, dentro de mim está o Espírito Santo. E eu tenho que perdoar o Espírito Santo? Nós temos que andar em grupo, nós somos igreja para congregar. Aí tem uns camaradas aí louco que dá ouvidos a umas histórias dessa, e daqui um pouco está desviado dentro de casa, indo para o inferno e não sabe. Você só prova que é cristão dentro da igreja. Suportando, amando, perdoando, orando, ajudando, comungando, admoestando, exortando, fazendo. Ou não? Ah, não consigo amar essa igreja. E você vai conseguir amar qual igreja então? A gente tem que amar o próximo. Aí você vai amar longe? Irmão, nós precisamos ser libertos pela palavra. É essa igreja que você tem que amar.
Se eu estivesse lá em Nova York pregando a palavra de Deus, ou na África, no Senegal, pregando a palavra de Deus, eu diria a mesma coisa. É esta igreja que você tem que amar. Se estivesse lá no Haiti, de las hermanas haitianas, n'a pas avancé, n'a pas continué. Eu estaria pregando a mesma coisa, porque a igreja que eu tenho que amar primeiro é a que eu faço parte. Esse negócio de amar só os longe é facinho demais, porque os longe não estão me perturbando. Nós somos corpo. E nós somos interdependentes. Interdependentes. Pastor, não gosta de fazer parte de nenhum departamento, porque você ainda não aceitou Jesus. O dia que aceitar, você vai gostar. Porque é dentro do departamento que eu mostro que sou sal e luz. É dentro do departamento que eu mostro que eu tenho comprometimento com o Senhor. Por isso nós vamos ver algumas coisas, e é muito interessante estudar as várias figuras que descrevem a igreja. Por quê? Porque estas figuras me fazem entender de fato o que é ser igreja. E nós temos algumas metáforas, e vamos ver aqui algumas nesta manhã, e através disso nós vamos entender o que eu devo fazer para me manter no corpo de Cristo, na igreja de Cristo, no caminho de Cristo, na vontade de Deus. Isso é muito importante, e quero crer que nesta manhã aprenderemos algumas coisas. A primeira metáfora usada aqui, que nós vamos estudar, é a igreja como corpo de Cristo. É o tópico primeiro. Igreja como corpo de Cristo. Meus irmãos, o que estava acontecendo com essa igreja que Paulo escreve aos Coríntios, no primeiro aos Coríntios 12, que nós citamos? Esta igreja está dividida. Essa igreja, para você entender, irmãos, para você entender, essa igreja estava dizendo: eu sou de Cleomar. Outros dentro da mesma igreja estavam dizendo: eu sou de Wesley. Outros da mesma igreja estavam dizendo: eu sou de Jean. Outros da mesma igreja estavam dizendo: eu sou de Marcelo. Outros estavam dizendo: eu sou de Lindomar. E outros piores estavam dizendo: eu sou de Cristo. Não que ser de Cristo é pior, é porque esse grupo que era de Cristo não obedecia a ninguém, o que se dizia de Cristo. Então, o que nós temos que entender, irmãos, que nós estamos servindo o mesmo Senhor. Nós estamos no mesmo lugar para servir o mesmo Senhor. Nós temos uma liderança e nós temos um trabalho a fazer para o reino. E nós temos que ser unidos nisso. Embora você goste de cada um desses que eu falei, você tem que extrair o melhor de cada um para servir aquele que é sobre todos, que é a cabeça da igreja, que é o Senhor Jesus. Nós não podemos ser membros individuais. Nós temos que, fazendo só aquilo que eu penso e que eu quero. Não, nós temos que ser membros que são individuais, mas unidos aos demais como sendo um. Quando vocês olham para mim, vocês veem os meus membros separados? Você está olhando para mim e vê um membro separado? O braço. Eis que estou com o braço fora do corpo. Você está vendo isso? Você olha para mim, você vê um ou dois? Ou tantos membros? O que você vê quando olha para mim? Uma só pessoa? Essa é a igreja do Senhor. Ela tem que ser um. É por isso que quando alguém escandaliza, ele escandaliza a igreja que faz parte. Quem que é esse fulano? É lá da igreja lá, que tem uns que falam do pastor Lindomar, que a igreja é do Senhor Jesus. Não, é a igreja Filadélfia lá, eles querem lá, de lá. Por quê? Porque quer queira, quer não, nós somos um. E onde você for, você está levando o corpo. Entende ou não? Está gostando? Esse corpo que Paulo está escrevendo para ele, está dividido.
especificamente um pouco mais para os coríntios, Paulo trata mais profundamente. Mas ele fala isso para a igreja de Roma, ele fala isso para a igreja de Éfeso, ele fala isso para a igreja de Colossos. Porque esse é um problema que atinge muitas igrejas. Escute. Se nós fôssemos unidos num só propósito de servir o Senhor, conforme as direções dele, eu estou falando aqui, é Regional Formosa, Anápolis estaria evangelizada. Então nós estamos cometendo pecados que Deus vai cobrar de nós lá na frente. Por causa da nossa individualidade, o corpo de Cristo está sendo prejudicado. Todo membro que faz o contrário do que deveria fazer, provoca problema no corpo, sim ou não? Os olhos têm que verem, né? E quando ele faz o contrário? A mão, ela serve para tocar, pegar, palpar, acariciar. E se ela fizer o contrário? Todo membro que faz o contrário do que deveria fazer prejudica a igreja. E não vem com essa, então eu vou sair daqui porque eu estou prejudicando a igreja. Você tem que tomar vergonha. A gente tem uma mania de ficar escapando dos problemas, querer fugir. E se vitimizando. Eu não tenho oportunidade nessa. Não tem mesmo não. Não tem oportunidade nenhuma, porque aqui não tem nada, ninguém fazendo nada. Não tem pessoas que dizem isso? Eu vou para uma igreja menor porque lá eu tenho oportunidade. Não, você vai para uma igreja menor porque você está sendo irresponsável com o lugar onde Deus te dirigiu. Porque não é a igreja menor ou maior que vai me fazer ativo. É a direção de Deus e no lugar onde eu estou, fazer aquilo que Deus me dá para ser feito. Eu tenho que acordar. Aqui o autor vai falar de três coisas, de duas coisas que no corpo de Cristo acontecem. Primeira que tem que acontecer, unidade. Segunda que tem que acontecer, o que está aí? Diversidade dos membros, e ele encerra. Só que, teologicamente, essa passagem contém uma terceira coisa, a maturidade. Se tiver unidade, se tiver entendimento da diversidade dos membros, haverá maturidade. E é isso que Deus quer do corpo. A Bíblia diz que Deus deu os dons para que o quê? Houvesse aperfeiçoamento do corpo. Ele deu dons para o corpo, para aperfeiçoar o corpo. E a palavra aperfeiçoar é o quê? Maturidade. A gente, quando vai aperfeiçoando, na verdade a gente vai ficando maduros. E é interessante observar também, escute, preste atenção, por favor. Quando nós vamos passando a vida, quantos aqui tem mais de 25? São vários. O Alfredo não levantou a mão porque é muito mais que 25, né? E ele não queria dar mau exemplo, porque ele está ao lado da filha. Então ele falou, não, eu tenho 25, mas é. Irmãos, a gente vai conhecendo e vai aprendendo a usar melhor o corpo. É assim, Fernando? Vai chegando uma idade que você diz assim, não vou comer gordura mais não. Faz mal. E quando a gente era jovem, faz mal para ninguém não. Aí deixava aqui, descer a gordura. Sim ou não? Tem coisas que eu tenho na mente até hoje, quando eu era catatal, que hoje eu sou cata. Que o pessoal falava para mim, não faz isso, menino. Uma coisa que eu fazia muito, eu ia para a minha escola, eu ia pulando tudo quanto é coisa. Quanto mais alta a folha, mais eu queria encostar nela. Participei de Olimpíadas por causa disso, estudantis, que eu saltava alto. Aí a pessoa dizia assim, vai arrebentar as veias tudo.
Eu, que nada. Aí você vai ver meus pés hoje, tudo com as veias arrebentadas. Aí quando passa o tempo, você fala assim, poxa, eu devia ter tido mais cuidado. A gente vai aprendendo a cuidar do corpo. Quanto mais você amadurecer na igreja, mais você vai querer cuidar da igreja e amar a igreja. Mas se você não amadurecer, não vai. Tem gente hoje, irmão, que tem 250 anos de idade e não amadureceu. Mas tem pessoas com 16, com 13, com 10, que já têm amadurecimento. O sobrinho do irmão Vilmar Miranda, Hector, quem lembra dele? O menino é mais maduro que certas pessoas que eu conheço. Chegava ali e me recebia na porta. Pastor, a paz do Senhor. Me dava um abraço. O senhor está bem? Tem obreiro que vira a cara para mim, tem dia. Estou falando a verdade, não estou mentindo não. Tem obreiro que para mim cumprimentar eu tenho que olhar nos olhos. Ô irmão! Aí, senhor. Agora o menino, quantos anos tem o Hector? Fiquei sabendo que ele me dá uma dor no coração muito grande. Aquele menino é um tesouro. Maturidade. O Abraão Edson. Vocês sabem quem é o Abraão Edson? Meu Deus. Precisa de ver certas crianças, o respeito que tem com o pastor, com a pastora e com os irmãos. A gente precisa crescer no corpo, amadurecer no corpo. Mas a gente tem uma mania de fazer descaso de coisas sérias. Aquilo que eu falei aqui, que a Sara falou para mim, não fala, papai. E se o senhor falar que eu falei, então, papai, então não vou falar, pronto. Uma pessoa aí falou para mim, pronto. A pessoa falou para mim assim, eu falei assim, irmão, esse povo faltando negócio de gripe, se não foi trabalhar por causa da gripe, então tudo bem, não vem na igreja. Mas se foi trabalhar gripado e não vem na igreja, está muito errado, eu vou falar. E está errado ou não está? Quer dizer que para o mundão eu posso sacrificar, mas para a igreja onde Jesus pode me curar a qualquer momento, não. Cadê a maturidade? Mãe Josi veio e está lá, mas ela vai voltar curada. Quem crê em nome de Jesus? Irmão Cleomar suportando tanta coisa aí, vindo. Ontem foi no ânimo, mas está aqui abençoado, graças a Deus. O que é o conselho de hoje? Tome bastante líquido. Do tempo que nós estamos vivendo, normal seria 2 litros por dia, agora é 3 por causa do tempo. A umidade está dando 10. Não tem proteção dos raios ultravioletas, passa protetor solar. Vai dormir, põe um balde de água dentro lá do seu quarto, pega, molha a toalha, põe na cabeceira da cama, se tiver jeito. Ainda existe essa palavra, cabeceira? Tem. Aí tu põe lá, entendeu? Põe encharca, põe um umidificador. É necessário cuidar da saúde de maneira especial nesses dias. Amém ou não? Cuidar do... Então nós estamos vivendo, irmãos, na igreja um tempo de baixa umidade. Nós temos que cuidar melhor do corpo de Cristo, do corpo da igreja. A gente tem que ter ciúme da igreja, zelo com a igreja. Tem tanta gente falando mal da igreja, tem tanta gente ofendendo pastores, ofendendo lideranças. Nós devíamos escrever coisas dizendo, eu amo a minha igreja não é perfeita, mas Jesus está lá, e eu estou lá, estou ajudando uns aos outros. A baixa humildade tem que nos levar a fazer coisas que nos protejam como igreja. Ou não? Irmãos, nessa época, o que tem de fofoqueiro falando mal dos outros, partindo, irmão, a igreja da cesta básica, a igreja dá ajuda disso, a igreja dá, aí vai o irmão lá, fala mal dos crentes e xinga os crentes ainda. Ei, mas vai ter um dia de acerto de conta. Vai ter um dia de acerto. Você está pensando que Deus vai te julgar pelo que o vizinho sabe, você está enganado. Deus vai te julgar pelo que Ele vê e sabe. Conheço as tuas obras e sei quem você é.
Brinca com Deus para você ver. Você que não veio para o culto porque não quis, depois vai querer vitória de quê? A gente serve a Deus por amor, por prazer, por alegria. E também não é por causa de pastor também não. Pastor a gente tem que amar e respeitar, mas a gente está no culto é por causa de Jesus Cristo. Se o dia que o pastor faltar, você faltar também, você é servo do pastor, não é servo de Deus. Nós temos que aprender a servir a Deus. Vou sair dessa igreja, sai, faz o que você quiser, mas eu estou ensinando a palavra da verdade. Não vou deixar de pregar a verdade por causa de pessoas caprichosas, cheias de mimimi, não. Nós temos que aprender a servir a Deus com maturidade. Chega desse negócio de mimimi, de tadinho de mim. Ou você reage, ou você continua relaxado e vai perder o caminho do mesmo jeito. Então, primeiro, a unidade do corpo de Cristo. Por que ele está falando de unidade? Porque tem gente que é de Paulo, outra é de Apolo, outra é de Cefas, outra é de Cristo. Nós temos que ser todos nós unidos num só propósito. Efésios 1, 22, 23. Essa passagem declara que Cristo é o cabeça, Ele é o cabeça da igreja. E a igreja é seu corpo. Isso significa a união de Cristo com seu povo e a unidade uns dos outros. Deus está conosco e nós estamos uns com os outros. Deus é por nós, nós somos por Deus e uns pelos outros. Nós nos ajudamos uns aos outros. Não é bancar a sua vida, não. Nós estamos falando de fé, de compromisso. Pessoas preguiçosas, irmãos, Deus fala para nem almoçar com eles. Sim ou não? A própria igreja de Corinto. Porque havia uns malandrões lá no meio. Não queria saber de Deus, não queria saber de trabalhar. Eu não estou falando de gente que está lutando para trabalhar, não, irmãos. Estou falando de preguiçosos que estão lá querendo aproveitar do corpo. Paulo falou, não senta com eles, nem coma com eles. Não ajuda eles, não. Eles têm que trabalhar. Então nós temos que entender que igreja, ela é humilde. Mas a humildade da igreja não faz ela ser boba. Ela ama, mas é dirigida por Deus. O corpo não é meu, o corpo é de Cristo. Então eu tenho que fazer aquilo que sou orientado a fazer nesse corpo. Está entendendo ou não? Porque o cabeça é Cristo. Então, quando nós nos unimos a Ele, nós nos unimos no ser dEle, no agir dEle, na vontade dEle, nos pensamentos como deles. Nossa seiva vem dele, nós somos os ramos. Nossa força vem dele. O nutrir vem dele. O frutificar vem dele. E o eu crescer vem dele. Tudo vem dele, eu tenho que estar ligado nele. E quem é o que está ligado nele? Aquele que ama ele, guarda a sua palavra. Vive a sua palavra. Pratica a sua palavra, ama a sua palavra, não é mentiroso nem enganador, que vive no pecado disfarçando de crente, não, a pessoa que está ligada nele tem temor, se peca, quer confessar logo, porque errou e não consegue viver sem a presença dele. Quem já pisou no lugar santo, não consegue viver longe deste lugar. O apóstolo Paulo estava preocupado com as divisões e partidos na igreja de Corinto, com ciúmes, contendas, que alguns irmãos estavam tendo ali, dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefa, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Não, por isso ele diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos. Estão ouvindo? Não haja, é um mandamento, que não haja entre vós divisões, mas antes de tudo, vocês sejam totalmente, inteiramente unidos, porque nós fomos comprados, porque agora estamos nele e somos dele. Haja unidade, senão você enfraquece.
Haja unidade, senão você morre. Haja unidade, senão você não está sendo útil no corpo e poderá ser lançado fora. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que não dá fruto, ele é cortado e lançado no fogo. Pelo amor de Deus, será que nós não entendemos essa passagem? Aquele que não dá fruto é uma afirmação, é cortado, seca, lança-se no fogo. Pelo amor de Deus. Está gostando do calor de hoje? Agora imagina um fogo eterno. Pelo amor de Deus, irmãos, é tão simples ser unido, é tão simples ser alegre com Jesus, é tão simples ser adorador, é tão fácil. Sabe qual que é o nosso problema? A gente só quer fazer o difícil, angustiar, brigar, amargurar, falar que o outro não sei o quê, trazer mal para dentro de nós, fazer o coração ficar mal. Agora quando eu levanto para adorar, para glorificar, para estar na casa de Deus, para ler a palavra de Deus, para amar o próximo, eu me curo, eu fico bem de vida, pelo amor de Deus. Eu não entendo essa contramão de fé. Estão entendendo ou não? Então, irmãos, quando Paulo está falando inteiramente unidos, ele está falando totalmente. O inteiro é o total. Eu tenho que estar unido em tudo, naquilo que é para a glória de Deus, segundo a palavra, e na igreja. Então ele está falando que ele está revelando algumas coisas nisso. Nós professamos o mesmo Senhor. Nós temos um dono, um guia, uma cabeça. Uma só, eu não tenho uma cabeça para mim, enquanto corpo de Cristo, e você tem outra não. Nós temos um só cabeça, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. E é a Ele que nós estamos servindo, prestando contas e andando. E é para Ele que nós vamos naquele dia, se com Ele permanecermos. Estamos servindo a Cristo. A diversidade de dons. Então nós temos que entender essa outra coisa também. Se há diversidade de dons, irmãos, quer dizer que nós temos um bom samaritano na igreja e temos uma tarde de adoração e milagres. Quer dizer que nós temos os irmãos invisíveis e nós temos a rua do avivamento. Quer dizer que nós temos os cultos e a igreja normalmente e temos a igreja em ação nos lares. Diversidade de dons. Ninguém é melhor do que ninguém. Nenhum departamento é melhor do que o outro. Cada um precisa de si para funcionar o corpo. Ninguém tem que chegar na frente de ninguém. Ninguém tem que fazer mais do que o outro no sentido de concorrência. Nós temos que executar o que nos foi dado para executar. E esse corpo funciona. É interessante quando você alimenta. Quando você põe um alimento na boca, você já mostrou que precisou da mão. Ou não? E aí, para conduzir e tal. Vamos resumindo aqui, em síntese. Você coloca o alimento na boca. Você precisa do que agora? Da boca. Precisou da boca para receber o alimento. Agora você precisa do quê? Você precisa de mastigar. Então você precisa dos dentes. Agora você precisa então você precisa da língua, porque ninguém engole sem língua. Ou engole? Você precisa da língua. Cada vez aqui que você for trazendo alimento, você vai precisando de um órgão. Assim, irmãos, a metáfora do corpo é perfeita. Nós precisamos de alguém que convida lá fora. Nós precisamos de alguém que recepciona aqui na porta, que é a boca de entrada. Nós precisamos de uma língua aqui. Que língua é essa? Para ajudar a pessoa a se acomodar bem, para chegar até os bancos, para sentar aos bancos. Nós precisamos aqui, irmão, do esôfago, para pregar a palavra, para fazer alguma coisa. Nós precisamos da digestão, nós precisamos do organismo. Nós precisamos uns dos outros. Às vezes o camarada vai lá, os irmãos invisíveis vai lá na boca do fumo e entra lá numa zona de perigo e pega um camarada lá, traficante, que Jesus ama e quer transformar, e ele traz para a porta da igreja. Mas ali na porta da igreja, o traficante, que agora está em fase de transformação, ele vai ficar por causa do abraço do diácono.
O camarada que foi lá e tirou ele e convidou para a igreja foi de fundamental importância. Assim como o que abraçou ele não discriminou, não julgou, porque ele estava com piercing, estava com tatuagem, estava vestido não sei o quê, mas abraçou, deu carinho para ele, também de fundamental importância. Então ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Você é nada sem Deus, eu sou nada sem Deus. Em Deus somos iguais, nós estamos lutando para servi-lo. Então, nós professamos o mesmo Senhor. Então, nós somos súditos, cada um na sua função. Também, nós dependemos do mesmo Deus. Você está pensando que depende de mim, você está enganado. Se eu estou pensando que depende de vocês, também estou enganado. Dependemos de Deus. É por isso que tem que ter unidade. Nós dependemos da mesma fonte. Eu não sou sua fonte, pode ter certeza. Você não é minha fonte, pode ter certeza. Nossa fonte é Deus. Então nós nos unimos para buscar Deus. Você não escutou, não? Nós nos unimos para buscar uma única fonte, porque só ela existe, é Jesus Cristo. Por isso que a gente tem que acordar, despertar para o que é ser igreja. Por isso que essas lições são importantíssimas. E por isso que eu digo, quem falta a escola bíblica está negligenciando a sua própria salvação. Ou não? Essa palavra que eu estou pregando aqui, ou ela te cura ou ela te expulsa. É aquela coisa que o camarada falou, ou este livro te afasta do pecado, ou o pecado te afasta deste livro. A pregação é a mesma coisa, ou a pregação quando é de Deus, é bíblica e é revelada, ou ela te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da pregação. Gosto dessa igreja não, essa palavra é muito dura, você não gosta de mudar de vida, porque quem gosta de mudar de vida, gosta de palavras sinceras, honestas, bíblicas e dirigidas. Ou não? Então, nós ministramos, outra coisa, primeiro, professamos o mesmo Senhor. De segundo, dependemos do mesmo Deus, que é a nossa única fonte. Terceiro, ministramos ao mesmo corpo. Deus distribuiu dons para a igreja. Sabe qual é o principal dom da igreja? Dom de amar. Um dom mais excelente vos mostrarei agora. O dom de amar. Nós comunicamos os dons uns aos outros. Nós somos dotados da presença do Espírito Santo. E onde Ele está, tudo está. Vou dizer novamente, não dê glória se você não entende o que está ouvindo. Onde o Espírito Santo está, tudo está. Ou seja, todos os dons estão, todo fruto está, todo socorro está, todo e qualquer milagre está, todo e qualquer renovo está, toda e qualquer revelação está, porque ali está Deus pelo Espírito. E Deus distribuiu o Espírito a todos nós. Quem tem o Espírito Santo aí? Tudo está aí. É por isso que nós temos que entender que nós ministramos a esse corpo. Nós somos responsáveis desse ponto de vista de um com o outro. Quando Caim mata Abel, Deus sabe o que está acontecendo. Mas ele vem e diz: Caim, onde está o teu irmão Abel? Pai Deus, o senhor não é onipotente, onisciente, onipresente? Mas o senhor sabe onde está. Mas eu creio que Caim entendeu, porque ele disse: eu sou lá, responsável por ele. Vamos fazer uma tradução para você entender. Quando Deus pergunta, onde está o teu irmão? Ele está perguntando, o que você fez com ele? Nós tínhamos que preocupar com os irmãos que faltam. Às vezes nós somos líderes de departamentos, tem irmãos que faltam, é o pastor que tem que sentir a falta do irmão, o líder de departamento não sente. Onde está o teu irmão? Nós somos responsáveis uns pelos outros. Vou falar novamente para você sentir o peso disso.
Nós somos responsáveis uns pelos outros. Essa mão aqui precisa desse antebraço aqui. Essa mão e esse antebraço precisa dos nervos que estão aqui ligando. Nós precisamos uns dos outros. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Isso aqui não deixa ninguém pegar uma rede e ficar em casa fazendo nada, esperando que algum responsável vá te buscar, não, viu? Isso aqui é para aquela pessoa que de fato está precisando, porque está fraco. A Bíblia diz que Jesus chama de hipócrita aqueles que conhecem e não querem fazer, mas Ele dá perdão para aqueles que estão fracos e querem mudar de vida. Não fique lá na sua casa pensando que alguém vai te visitar por causa de negligência, não. Negligência a gente cura e vem buscar Deus. E aí outra coisa, nós, além de ministrar ao mesmo corpo, nós experimentamos o mesmo batismo. O que é batismo? Você vai ver isso tudo na carta aos Coríntios. O que é o batismo? Eu fui inserido, eu fui colocado nesse corpo, agora eu tenho responsabilidade com ele. Diga para o seu irmão, você tem responsabilidade com o corpo, não fuja dela. Entenderam o que é essa unidade no corpo? Sim ou não? Entenderam ou não? Você entendeu sua responsabilidade? Entendeu ou não, crente? E você vai fazer o que com esse entendimento? Se os irmãos invisíveis me convidassem, eu ia fazer parte. Não, se você quer fazer parte, você vai procurar ele, rapaz. Conversa fiada é essa? Ou não? Uai, por favor, irmão. Ah, pastor, vê aí o que o senhor quer que eu faça, porque eu não vou ver nada que o senhor quer que eu faça, não. Você tem que descobrir. Ai, pastor, eu queria tanto que Deus me usasse. Uai, vem para a tarde de adoração e começa a servir. Eu digo servir é adorar, estar no culto, ver como que funciona, aproximar, estar presente, ser fiel. Daqui um pouco Deus toca no coração da liderança para te chamar. Agora tem gente que quer ser estrela, só vai se for convidado. Ah, pastor, sabe o que é? Sei, já descobri. Quando a gente quer, a gente faz. Quero ser obreiro. Se um dia Deus me chamar, eu vou para a oração. Vai ser nunca. Quer ser obreiro, vem para a oração antes. Quer ser obreiro, seja pontual na igreja. Quer ser obreiro, não fica faltando culto e dando desculpa, não. Tem umas pessoas que eu não entendo, irmão. Passa 50 mil cultos sem justificar porque faltou. Aí chega um dia e fala, quero comunicar a minha ausência. Jesus, me dá o discernimento. Por que essa pessoa está comunicando agora? É algum laço? Senhor, tem algum capeta agindo aí? Ué, nunca falou, nunca se interessou, e agora mandou uma mensagem, deve ser algum laço. Jesus do céu, corta o laço. E tem umas pessoas que quando passa a mensagem do seu coração, parece que quer passar mal. É fulano. Ai, Jesus. Vocês já passaram por isso? Meu Deus do céu, abro ou não abro? Estou muito magoado com esta igreja. Ai, meu Deus. A irmã tomou meu dente de alho. Irmão, mas dá uma vontade de pegar. O problema é que hoje eles editam áudio. E eles pegam e falam assim, eu quero falar para o senhor, tipo assim, tipo jovem, quando chega querendo defender alguém para namorar. Assim, tô vendo aí com a pessoa. Não, mas ela é perfeita. Pastor, nesse mundo aí, nem se Jesus tivesse um filho biológico, seria igual esse. Que menino doutrinado. Que menino, pastor, até para ele falar e pede licença. Eu falei, mas eu estou imaginando o final da conversa já. O que, pastor? Ele não é crente. Foi revelação? Não, intuição.
A pessoa chega querendo, já defendendo. Sabe que, irmão, todos nós crentes somos advogados. Quer queira, quer não. Passando ou não pela faculdade. E a gente faz cada defesa que é fantástica. Teve um dia que uma pessoa me defendeu tanto que tinha direito de pecar, que eu quase mandei ele continuar pecando. Tanto que foi feita a defesa. Irmão, que coisa boa, continue pecando, meu filho, que coisa boa. Irmão, pelo amor de Deus, vamos acordar. Quer ser obreiro? Vai para a oração, vai ser pontual, vai ser exemplo, esteja no meio, faça alguma coisa. Porque Deus não levanta obreiros, Deus reconhece obreiros. Qual a diferença? Se ele tivesse que levantar, ele faria. Mas se ele reconhece, é porque você está fazendo. Há uma diferença. E saiba que nós somos provados sempre. 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 Aí a pessoa diz, não vou no culto porque eu estou com dor nas costas. Não vou no culto porque o gato está passando mal. Eu não vou no culto porque não sei o quê. Aí de repente ele está lá pescando. Pastor, eu vim fazer uma pesca aqui porque Deus abriu a porta. E a porta da igreja é aberta todo culto. Não, eu vou ver o jogo do Palmeiras. Lá aí tem saúde para ir no jogo do Palmeiras. Eu não entendo essas coisas. E eu tenho que falar elas todas aqui. Porque ou nós somos curados e libertos, ou nunca seremos. A gente só é curado ouvindo verdades. A gente só é curado sendo despertado para as coisas que estamos fazendo erradas ou certas. Se estamos fazendo certo, glória a Deus, somos fortalecidos. Se estamos fazendo errado, glória a Deus, vamos corrigir. Nós somos igreja. Tem tanta gente que defende pecado, vou voltar um pouquinho, que defende pecado, irmãos, tanta gente defendendo assim de uma maneira tão advocacional, que aí a pessoa, ela sai, e para ela sai com o direito de pecar de novo. Pastor, e me espere na próxima vez, viu? Porque daqui 2 meses estou aqui de novo. E os advogados de si mesmo, no sentido da carreira solo. Ou seja, não chega para o pastor para falar dos seus problemas, suas dificuldades, porque pastor é pai espiritual, pelo menos os que são de Deus devem ser assim. Aí não chega e vai lá para a cama, joelha, Senhor, eu estou fumando, mas tu sabes. Vai, sei, minha filha, estou sabendo. E sei que você está em pecado, minha filha. Pois é, então, Senhor, eu me arrependo. Mas daqui meia hora eu pego o cigarro e acendo de novo. Que arrependimento é esse? Isso é arrependimento? Se eu te falar uma coisa aqui, você que está fumando, arrependimento traz libertação. A prova que você se arrependeu é a libertação. Diga comigo, a prova que eu me arrependo é a própria libertação da minha vida. E é melhor você confessar, porque Deus já sabe. Então, primeiro, a unidade. Por que você está ouvindo essa palavra aqui? Porque você resolveu ser unido com a escola dominical. E agora você está ouvindo uma palavra que pode você sair daqui mudado, transformado. Ou não? Essa palavra liberta ou não? Cura ou não? Sara ou não? Renova ou não? Aviva ou não? Pastor, estou gostando do menino. Irmão, esse negócio de gostar do menino, aproveitar que está aqui os adolescentes e jovens. Vamos contextualizar a palavra. Estou gostando do menino, pastor. E sabe, mas como que é o seu nome mesmo? Meu nome é Trifena. Pois é, minha filha, eu estou com um registro aqui na minha agenda, que a cabecinha não está muito boa ultimamente, mas vai ficar melhor. Que você mês passado estava gostando do outro. Está aqui, ó. Trifena gostava do Trifeno. Está gostando de quem hoje, minha filha? Do Trifógio.
do Trifórgio. Quem que é esse Trifórgio? Não, esse agora não é da igreja, pastor. Ah. Aí daí um mês, pastor, deu certo não, que menino lá é o capeta. Ah, é o capeta. É. E agora você está gostando de quem mesmo? Mas como você sabe? Ah, porque eu já estou, né? Já estou sabendo que você me procura com essa cara desse jeitinho, eu já sei que é menino. Não tem firmeza. Ela está procurando. Irmãos, escuta aqui, jovens e adolescentes. Não procure alguém para gostar. Espere Deus te mostrar alguém para amar. Eu quero que vocês repitam comigo. Não procure alguém para gostar. Espere Deus te dar alguém para amar. Essa frase é do Espírito Santo. Se eu fosse, anotava. Anota aí para mim, pelo amor de Deus, que foi muito bonita. Tem que decorar. Não procure alguém para. Espere que Deus te dê alguém para amar. Meu Deus, só Jesus mesmo. Gostaram, jovens? Dá um sorriso. Isso aí. Isso, fica feliz. Adolescentes, gostaram dessa? Porque nós temos a mania de, enquanto jovens, ficar procurando alguém para gostar. Nós temos que esperar em Deus, porque Ele vai dar alguém para amar, e nós vamos ser amados. Eu estou falando sobre a unidade. Isso tudo é uma lição. Nós temos que ser unidos na mesma doutrina, na mesma palavra, no mesmo Senhor, na mesma direção. É assim que somos abençoados. Vou usar um exemplo aqui de uma menina que falava comigo. Ela falava assim: papai, calma, minha filha, vai dar certo, mas, Senhor meu Deus e Pai, vou falar aqui, não vou falar de menina que chamava papai não, porque às vezes vocês vão pensar que é uma das minhas filhas. O Wesley, quando falava comigo: pastor, será quando? O canal da Boa Esperança parece que é tão difícil passar por ele, pastor. Quando as portas irão se abrir? Aí no dia do casamento dele lá, ele: é hoje que as portas se abrem, é hoje. Ele alegre. Aí a pergunta do pastor: valeu a pena? Ele: valeu, pastor, valeu. Porque Deus quer te dar alguém para amar, não é para gostar não. Deus quer te dar alguém para a vida toda. E terça-feira eu vou fazer 25 anos de casado, aleluia, se Deus quiser. E aí vem primeiro unidade, e depois diversidade dos membros. Eu tenho que entender aquilo que eu falei agora há pouco. Nós somos pessoas que servimos no Bom Samaritano, mas também na tarde de adoração e milagres, também na Praça dos Bacanas, também nos Irmãos Invisíveis, também na Igreja em Ação, também no culto aqui. Nós somos diversas pessoas com diversos dons e precisamos uns dos outros. Os irmãos que louvam aqui, outro tipo de dons. Nós temos que entender, alegrar com todos. Irmão, você sabe, quem aqui sabe tocar trompete? Quem sabe, além do Felipe? Ele nem levantou a mão. Levanta a mão aí, Felipe. Quem sabe tocar trompete? Aí, pronto. Alguém mais sabe? Aí você vai levantar contra o Felipe quando ele vai tocar o trompete, então? Vai? Não, você vai alegrar com ele, porque ele está trazendo algo de Deus para nós. Ou não? Alguém aqui sabe ter a paciência que o irmão Cleombar tem na igreja? Eu não sei na casa dele, uma Sônia que eu diga. Mas aqui na igreja, você tem a paciência que ele tem? Irmão. Alguém tem aqui o problema da coluna que eu não falei? Cada um. Alguém tem o grito que o Laércio tem? Irmão, não é bom amar? Não é bom achar bom o dom de cada irmão, a maneira que cada irmão... Alguém tem a cara feia que o Maciel tem? Cara feia daquele barbudo lá, o João, ó. Não tem, cada um com a sua característica.
e nós temos que amar a todos, porque precisamos de todos. Você até deu glória dessa. Então, nós temos que entender o seguinte: há muitos membros, mas um só corpo. 1 Coríntios 12, 20. Olha o tanto de membro que está aqui de manhã, mas o corpo é um só. Outra coisa, há diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, mas um só corpo. Então eu tenho que entender que nós temos funções diferentes. O povo falava assim, o Filipe foi pregar e estava pregando e falou, chama o Pedro para orar para esse povo ser batizado. Eles reconheciam o quê? Que Pedro tinha esse dom. E é bom, não é? O pastor Marciano veio aqui falar de missões. Ele tem um dom de Deus com missões maravilhoso. Ele é um mestre. E não é bom ouvi-lo? Mas ele não seria muito bom para falar de outros assuntos que não são pertinentes a ele. Então, o melhor de cada um e o povo unido servindo o Senhor. Quem está entendendo? Outra coisa na diversidade, a dependência mútua. Eu dependo de você, você depende de mim. Os fracos são ajudados pelos fortes. Ainda que a interpretação possa ser irônica, mas dá para entender o que está querendo dizer, que um tem que ajudar o outro. Vós que se consideram fortes, ajude os mais fracos. Você que está comendo carne e está escandalizando o irmão, pare de comer. Mas comer carne, o cara está com a consciência limpa, que não faz mal nenhum, está com a consciência limpa, que não vai pegar nenhum demônio nele, por causa do contexto da época, e pode comer, por quê? Porque Deus está preservando o irmão. Se você quer viver bem com Jesus, trate bem o irmão e preserve o irmão, preserve aquele que está mais fraco, aquele que está com problema, ame ele, abrace ele, pronto, tudo vai passar. Então, irmãos, nós temos que entender essa diversidade e preste atenção, uma principal coisa, entender a vontade de Deus para o corpo e entender a vontade de Deus depois disso para a minha vida. Digo, o corpo é maior que o indivíduo. O corpo é mais importante que o indivíduo. Por que Paulo entregou um para Satanás? Porque Paulo não tem amor? Porque Paulo está desviado? Porque Paulo não interpretou a doutrina do amor? Não, porque aquele indivíduo, se continuasse no corpo, o corpo se perderia com ele. Então é necessário excluir. Ele excluiu o indivíduo e disse, vou entregar para Satanás, para ver se com sofrimento esse homem muda de ideia, se converta novamente e pelo menos seja salvo. Mas eu tenho que tirar ele do corpo, porque o fermento tem que ser tirado. Leveda toda a massa. Então nós temos que entender esse amor de Deus com o corpo. E eu tenho que entender a vontade de Deus, que primeiro é para o corpo. Diga, a vontade de Deus primeiro é para a igreja. Hoje nós estamos ouvindo falar tanto de amor, que o indivíduo parece um super-herói. Ele é o cara. Não, irmão, ninguém é o cara, não. Primeiro Deus está velando pela igreja. Ele não vai casar comigo, ele vai casar com o corpo. Ele vai casar com a igreja. A igreja que é a noiva. Nós vamos ver isso aqui daqui um pouquinho. Então, primeiro é a vontade de Deus para o corpo. Depois disso, a vontade de Deus para a minha pessoa. Enquanto igreja, que nós estamos falando de edificar a igreja, ok? Entendido ou não? Então, irmãos, Deus tem distribuído dons aos crentes, não conforme o nosso desejo, mas conforme sua vontade para o bem da igreja. Olha o que 4:12 de Efésios está escrito: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo, não é do indivíduo. Então eu me coloco nesse corpo para atender à vontade do cabeça, que é Cristo, para que esse corpo esteja bem. O corpo estando bem, eu estarei bem. Ou não é assim?
Corpo saudável, membros, é por aí. E assim, aí vem a terceira coisa do que estamos falando, do ponto de vista do primeiro tópico, a igreja como corpo de Cristo: maturidade. Por isso que ele vai dar sequências ao capítulo 12. Ele faz um conectivo com o capítulo 13. O capítulo 12 ele fala sobre essas questões, e no 13 vou mostrar para vocês um dom mais excelente. Aí ele vai falar do amor, que na verdade quando se ama, se é maduro. Por isso que nós não somos pessoas que apaixonam, nós somos pessoas que amam. A paixão, ela é passageira, e ela é carnal, e ela é prejudicial. O amor é puro, é limpo, e ele é beneficial. Escute uma coisa, irmãos: maturidade. Ainda que eu fizesse obras de caridade tremendas, que eu desse o meu corpo a ser queimado, ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e dos anjos, ainda que eu tivesse todos os dons, ainda que tudo desse minhas riquezas para os pobres, se não tivesse amor, nada seria. O que quer dizer isso? Irmãos, escute, preste atenção, por gentileza. Escute. Não adianta estar em unidade no corpo, entender a diversidade e praticá-la sem amor. Eu vou viver tudo isso sem maturidade. Toda vez que você sai da igreja brigando com irmãos, falando que nunca mais volta nessa igreja, você está dizendo: não há amor dentro de mim. Preste atenção. Pastor, o senhor é enjoado, o senhor fica chamando. O seu professor lá que é bom, ele chama também. Por que eu não posso? Isso aqui dá vida. Não faz passar no vestibular, mas faz passar na porta da eternidade, para o céu. Então, se não tiver amor, nada será, nada poderá. Então, nós temos que amar a Deus sobre e ao. Essa é a doutrina do amor, ou não? Então, quando eu vou, por isso que eu falo, a questão, quando eu vou trabalhar gripado no meu serviço, eu venho gripado para a igreja. Eu amo a Deus sobre todas as coisas. E culto para mim não é servir pastor, culto para mim é adorar e servir a Deus. Eu amo o meu pastor, respeito o meu pastor, tenho ele como meu pai espiritual e recebo as doutrinas e direções que Deus dá a ele para a minha vida, mas eu sirvo a Deus acima de tudo. Porque senão tem gente que vai falar assim: então eu posso odiar o meu pastor e amar a Deus. Não, é o próximo como a si mesmo. Então eu tenho que entender, irmãos, que eu tenho que amar a Deus sobre aquele menino que aparece, aquela menina que aparece, não tem nada a ver com Deus, esse menino que só quer ficar no pega-pega, que quer te levar à prostituição, que quer te levar à gravidez precoce, que quer te levar a uma relação extramatrimonial, que quer te levar à perdição dos sentimentos, que quer te levar a chegar ao ponto de dizer: não existe amor, é ali que o diabo te leva. Mas o Senhor quer te levar em santidade, o Senhor quer te levar no caminho certo. Quando chegar a pessoa certa, a hora certa, haverá o casamento, você vai acreditar no amor, e dia 24 de setembro vai fazer 25 anos de casado. Você acha que a Vicilene não tem defeito? Tem, muitos. Você acha que o pastor Linomar não tem defeito? Aí você apelou, tem demais. Mas tem Deus, tem a direção e tem um amor que tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O amor que vai até o fim. Pela graça de Deus, debaixo do sangue dele, do nosso Jesus. Entende ou não? Mas as propostas são tantas, mas você tem que ter maturidade. Você tem que rejeitar essas propostas. Você tem que se desvincular delas. Ame as coisas que vêm de Deus. Espere o tempo de Deus. Seja correto com Deus e com a sua própria vida. Faça o que você está aprendendo nesta manhã. Você vai ter uma nova história, eu tenho certeza. Você vai ter uma nova história, eu tenho certeza. Você só não levantou sua mão nessa hora porque não acredita e não vai fazer o que eu estou falando. Porque se fosse, você levantar a mão assim: em nome de Jesus. Aí há uma diferença.
Nós temos que sair da morte para a vida, irmão. É o tempo de Deus separar do seu povo os que querem viver dos que querem morrer. É o tempo de pessoas como Moisés serem levantadas por Deus e dizer: quem é por mim, por Deus, passa para cá. Quem não é, fica de lá. Nós temos que aprender. Se queremos Deus, envolvemos com Deus, nos enchemos de Deus, amamos a doutrina de Deus, amamos a palavra de Deus, e antes de qualquer coisa eu vou ler a palavra, ouvir a palavra, estudar a palavra e viver a palavra. Há uma diferença. Esse amor que nós estamos aqui entendendo dele um pouco, ele edifica e ele permanece. É isso que nós temos. Isso aqui é a revelação teológica do texto, porque o amor realmente ele constrói. O amor não se ufana, não há de ciúme, não se obedece, ele não folga com a injustiça. O amor, ele é algo que me faz continuar, independente de qualquer coisa, continuar. Então ele edifica e ele permanece. É por isso que nós temos a metáfora da igreja como noiva. Você é noiva de quem? Não, pensa primeiro. Porque a noiva se prepara para o noivo. Não responda com a boca, veja nas atitudes. Porque quando a gente fica noivo ou noiva, na nossa cultura, principalmente outras tantas, no caso da cultura judaica também é excepcional, ela está desposada, então ela já é da pessoa. E ela está tudo na história daquela virgem é para aquele que ela está despojado. O caso da Maria, que estava desposada com José, ela já estava dedicada a José. E nós estamos dedicados a Cristo. A noiva se prepara para o noivo. A noiva pensa no noivo. A noiva ama o noivo. O único sonho da noiva é casar com o noivo. Diga isso. Repita. Só mais uma vez. Ou não é? Ela trabalha, mas está pensando no casamento. Ou não é assim? Ela está construindo alguma coisa, ela tem um melhor emprego, ela é promovida, mas está pensando no noivo. Aí ela recebe uma proposta de uma faculdade em Minnesota, mas ela está pensando no noivo. Por causa do noivo, ela vai tomar a decisão de ir ou ficar. Você não está entendendo isso não, eu acho. Que se estivesse entendendo, estaria glorificando, porque tudo na minha vida tem que ser pensando na eternidade. Um dia eu vou casar com Jesus. Então ir ou para uma cidade ou não ir, para uma nação ou não ir, para uma missão ou não ir, para uma profissão ou não ir, tudo depende do que eu estou pensando no casamento daquele dia. Porque eu não vou deixar de casar com o meu noivo. O que você quer fazer? Espera aí. Implica em perder o casamento? Implica, então não quero. Não, mas é $1 milhão, mas eu estou me preparando para o casamento. Não, mas eu vou dobrar a oferta, $2 milhões. Não, mas espera, você pode quintuplicar ou fazer milhões de vezes a sua oferta. Eu tenho um único sonho, casar com o noivo. O meu sonho não é ganhar dinheiro, o meu sonho é casar com o noivo. É por isso que chegaram num pastor e perguntaram para ele: qual que é o seu sonho, pastor? Ele disse: como assim? O sonho do senhor. Como assim? Mas pastor, o senhor não está me entendendo? O sonho, dream, sonho. O que o senhor tem de sonho? Como assim, meu filho? Uai, pastor, o senhor está me deixando sem graça? Eu disse: mas eu não estou entendendo você, meu filho. Não, qual o sonho que o senhor tem? Projeto de vida, coisas para frente. Ele disse: meu filho, eu já achei Jesus.
Elá, Roshamai, Otoroma. Quando eu achei Jesus, eu achei tudo o que eu precisava, inclusive os meus sonhos. Essa é a diferença. Não estou falando do ponto de vista de organizar, de projetar. Estou falando do ponto de vista de conquista. Eu já achei tudo. Achei Jesus. Então por isso que eu sou a noiva de Cristo. E a noiva tem duas qualidades no mínimo. Primeiro, a qualidade moral. E ela também tem a pureza doutrinária. A noiva, diga noiva. Diga não do Roberto Carlos. Diga não do missionário fulano de tal. A noiva de Cristo. Por isso que Paulo falou, eu quero apresentar vocês, eu tenho lutado para apresentar vocês como uma virgem pura para o noivo naquele dia. A noiva de Cristo, ela tem moral e ela é pura. A noiva de Cristo não se envolve com fica-fica, namoradinhos. Não, ela é pura. Sabe o que é uma virgem pura? É uma virgem bebê. Boca virgem. Nunca deu um beijo. Ela vai beijar o seu Senhor naquele dia. Ela é pura. Nunca se perdeu. A noiva de Cristo é a noiva mais linda e mais perfeita que você possa imaginar. O vestido dela é o mais lindo. São as vestes de justiça, as vestes de santidade, as vestes de louvor. Cada um vai fazendo uma onda sobre si e vai vestindo a noiva. O Ramana Sorebanai. Ela é perfeita, imaculada, sem ruga, sem mancha e sem mácula. Ela é sacerdócio real, ela é um povo santo, uma geração eleita. A noiva de Cristo. Por isso que nós, enquanto caminhamos com Cristo nesta terra, vamos nos aperfeiçoando, crescendo, até alcançar a estatura, santificando-se e santificando-se. Cada dia que caminhamos com Cristo, temos que melhorar. Estás andando com Cristo? Estás melhorando. Estás andando sem Cristo? Estás piorando. Então essa noiva, ela é uma noiva pura, e ela tem santificação, ela tem purificação, e ela é apresentada para o seu Cristo, e o desejo do noivo é casar com ela naquele dia. Com essa noiva que é pura, que é limpa. Pastor, eu já fiz tanta coisa errada, mas se você confessou e deixou, e de fato está andando com Deus, estás lavado, santificado e purificado, és uma virgem pura diante do Senhor. Então quando eu batizo para inserir-me, para ser inserido no corpo de Cristo, a palavra batismo vem de mikvah e outras derivados, quer dizer alinhar. Quando eu sou imerso às águas, estou morrendo para a vida pregressa, e quando eu saio das águas, estou levantando para andar em novidade de vida, como o meu Cristo andaria. Eu estou sendo alinhado com Cristo. Mesma estatura, no sentido de pessoa, do Cristo que andou conosco. Então, irmãos, nós precisamos mudar urgentemente. A noiva não se perde. Por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz, nos últimos dias haverão homens amantes de si mesmo. Que homens são esses? Que eles vão amar ouvir doutrinas de homens e demônios. Nós estamos sendo atacados por tantas mensagens que nos tira Deus e nos tira esse compromisso de ser igreja. E as pessoas estão amando esses doutores e trazendo para si, como Paulo escreve a Timóteo 2, 4, 3 a 5. Que não vão suportar a sã doutrina. A noiva suporta, porque a noiva quer casar. Já viu que a noiva disse, irmão, noivo e noiva encerrando, é mais ou menos assim, não gosto de quiabo, mas você quer casar e a pessoa faz o quiabo, você come o quiabo. Porque você não quer perder o casamento. Tudo que Cristo quer, a gente faz porque a gente não quer perder o casamento. A gente ama o Cristo que serve. A gente ama o amor que a gente ama.
Quem ama Jesus de verdade? Tem alguém aqui? Então nós temos que crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que nós ouvimos Paulo falando, Jesus Cristo falando: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós temos que conhecer, irmãos, não são mensagens novas. Nós temos que conhecer a Escritura que está nas nossas mãos, que nos leva a ter aliança com Deus, uma aliança que não é quebrada, que não é abandonada, é uma aliança que é confirmada todo dia, em cada prova, em cada tentação, em cada dificuldade, em cada mal. Nós nos levantamos e dizemos: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. É tempo de nos levantar verdadeiramente como igreja. Fique sobre os pés. Aleluia. Tem alguém aqui que entendeu a palavra desta manhã? Valeu ou não a pena vir nesta manhã? Vamos orar? Você quer ser noiva? Você quer casar com o Senhor? Mostre isso em cada culto da igreja. Mostra isso em cada louvor que se entoa ao nosso Cristo. Hoje à noite, irmão Cleomar, nós vamos cantar o hino 510. E nós vamos fazer uma oração aqui, obreiros. Na hora que estiver cantando 510, qualquer pessoa que estiver com problema de saúde é para ser sarado. Vamos orar? Cadê os aniversariantes? Irmão Wellington não está, mas a irmã Jacira vai receber oração por ele, porque são um só corpo, vem à frente. Irmão Maurício não está. Irmão Abraão Edson, és aniversariante. Please, come here. Vem à frente. Pregador, missionário, homem de Deus. Nós vamos orar. Tem mais alguém aniversariando? Ah, tem. Mancreusa. Mancreusa não está. Vamos orar.